Muito bom dia a todos. Para mim é sempre uma felicidade muito grande estar aqui nessa manhã de domingo com vocês, compartilhando um pouco, tendo esse momento em conjunto, né? E hoje eu separei um tema para a gente conversar, que é um tema que eu gosto de falar muito, assim, trazer umas reflexões para a gente refletir, para tomar consciência de certas coisas, que é em relação à cura, né? Só que a gente conversar de um jeito um pouquinho diferente, né, no decorrer da conversa. Tem um escritor, né, de ficção científica, que é o Arthur C. Clarke, né, e ele escreveu as leis de Clarke. E uma das 3 leis de Clarke, ele fala assim, qualquer ciência suficientemente avançada, ela é confundida com magia. É uma coisa que é inconcebível para a gente. A mesma coisa a gente pegar, por exemplo, sei lá, um celular que é tão presente, tão comum no nosso dia a dia, e levar lá para a Idade das Pedras, entregar para aquelas pessoas que moravam naquela época. Como é que elas vão reagir vendo um vídeo no YouTube? Então, assim, é uma coisa muito louca. Da mesma forma, é para a gente, para com outras que estão muito mais avançadas que a gente. E o plano espiritual, o mundo dos espíritos, é um mundo, um lugar de muita ciência e de muita tecnologia. E que quando os espíritos, eles querem realmente colocar o trem para fazer, vamos colocar assim, acontecem muitas coisas milagrosas, muitas coisas que do nosso ponto de vista é impossível de acontecer, né? E um dos maiores exemplos disso, que eu gosto de sempre falar, né, e repetir, é o José Arigó, né, o grande médium espírita que teve, né, no século passado, lá em Minas Gerais. E o José Arigó, o caso de José Arigó foi um caso muito incrível, porque realmente acontecia coisas muito cabulosas com José Arigó, né, envolvendo essas coisas de cura. E, por exemplo, assim, a Força Aérea da Argentina fretava 2 aviões por semana, mandando gente para o José Arigó atender. O José Arigó atendeu a filha do Juscelino Kubitschek, que era o presidente da época. Ele atendeu um dos filhos do Roberto Carlos também. Muita gente famosa ia lá. E lá era, assim, muito cheio. E o José Arigó, ele era conhecido também como o médico da faca enferrujada, né? O cirurgião da faca, o Dr. Fritz, no caso, que é o espírito que ele recebia. E aí eles realmente faziam as cirurgias espirituais, só que não é cirurgia espiritual, assim, de impor a mão, ele abria o povo mesmo. Quer falar? Tem. Aham. Tem um... A senhora quer falar? Foi? Aham. Só deu uns 3 murros Aham. no lugar. Eu não estava aguentando nem andar mais. Falava, sai daí, você não nasceu rico. Aí depois eu tomo um medicamento de farmácia mesmo. Aham. Graças a Deus, eu estava. Nossa, que legal. E o José Arigó era desse jeito mesmo. E assim, pode falar também. E eu, em um dos meus tratamentos espirituais que eu faço desde moça, que eu tenho problema Dr. Fritz me batizou. Foi? Legal também. E aí, por exemplo, assim, teve um caso do José Arigó, e o Dr. Fritz, ele era alemão, né? Ele era meio bruto, assim. E aí foi um casal, eles moravam em outro estado. E eles foram lá para o José Arigó atender o homem, mas foi o casal junto, né? E aí chegou o Dr. Fritz atender esse homem. E aí, ó, sua mulher veio junto com você, né? Chama ela aqui. Aí ela foi lá. Aí o Dr. Fritz perguntou, você tem fé em Jesus? Ela, tem fé em Jesus. Pois é, Jesus vai te dar um presente. Você vai ser mãe. Ela começou a olhar muito estranho, assim, pra ele lá e tal. Aí ela falou assim, deve ter algum engano, né? Porque eu tive um problema no meu útero, eu tirei útero, não tem útero, né? Aí ele falou assim, você acha que isso é um problema para Jesus? Deita aí.
Aí a mulher deitou lá na maca, e aí do lado tinha um trenzinho, vou explicar depois, né? E aí eles materializam o útero, abre a barriga da mulher, tipo assim, corta mesmo. Ele cortava. Só que não sentia dor, não saía sangue, nem nada. Isso que ficava mais encabulado na época. Coloca o útero na mulher, fecha, não fica nem cicatriz, porque não sei como é que funciona essas coisas. E aí vai. Depois de uns tantos meses, a mulher volta com o filho lá para mostrar para ele. Isso é um caso. Tem um caso que apareceu no filme, que chegou um velho lá, e assim, muitos médicos da época e a própria igreja católica, eles faziam de tudo para acabar com o José Arigó, né? E aí qualquer coisa que saísse errado lá com o José Arigó, já era. Então tinha que sair tudo certinho. E aí chegou um dia lá, um velho lá chegou, sentou e pá, caiu, morreu. Aí o povo tudo desesperado, chamou os médicos amigos lá para verificar, ó, morreu mesmo. E o José Arigó não estava lá no centro. O que faz? Todo mundo desesperado, chamando o José Arigó e chama ele. Na hora que ele chega lá, o Dr. Fritz já incorpora nele, bruto, né? Chega diante do velho lá e começa a chutar o velho, chutando o velho. E manda o velho levantar e morrer na casa dele. O velho levanta e sai do centro. Ressuscitou o velho lá na frente de todo mundo, porque os outros médicos já tinham averiguado lá. E isso era dia a dia lá. Então, assim, pessoas cegas que voltavam a ver, pessoas que estavam na cadeira de rodas, que voltavam a andar, pessoas com casos terminais de câncer, enfim, as mais diversas doenças, que para a medicina da época era incurável, e as pessoas iam lá e ele curava, né? Para mostrar que, para o plano espiritual, tem uma coisa que para eles não existe, que é impossível, né? E tem uma outra coisa que eu aprendi também, que para o plano espiritual tem uma coisa que não existe, e essa coisa é a injustiça, né? E às vezes acontece muitas coisas na vida da gente. Por que eu estou trazendo o caso de José Arigó? Porque o José Arigó, ele foi a amostra, assim, do que o plano espiritual ele é capaz, para mostrar, do que é capaz, né? E às vezes a gente passa por certas situações, ou outras pessoas próximas a gente passa por certas situações que a gente não entende o porquê. Às vezes umas pessoas muito queridas, nossa, passam por certas doenças muito graves, doenças dolorosas, e a gente não entende o porquê. E aí imaginem só um espírito que tem todo esse conhecimento de medicina do plano espiritual, que sabe exatamente o que fazer para aquela pessoa sair curada. Ele vai no hospital, vê todas aquelas pessoas em casos terminais, sentindo profundas dores, e ele sabe exatamente o que tem que fazer. Ele olha para aquelas pessoas e não faz nada. E aí, na nossa visão, muitas pessoas podem olhar para tudo isso aí e pensar, nossa, espírito do mal, né? Porque ele pode curar, mas não cura. Mas a grande questão é o que ele está vendo nisso daí que a gente não vê. Que importância que ele dá para essa situação que a gente não consegue perceber, né? Eu gosto muito de ver vídeos de mais diversas perspectivas, né? De formas da gente enxergar a realidade que a gente vive. E esses dias eu estava vendo um vídeo de um ateu, né? E ele falando assim que um dos maiores argumentos dos ateus, né? Aí ele falando assim, se a gente concebe Deus com todos aqueles atributos de benevolência, de bondade, de justiça e etc., então por que, por exemplo, acontece todas essas guerras? Uma criança que acaba de nascer passa por doenças profundas e morre jovem, ou pessoas que são violentadas, etc., e acontece tudo isso. Onde que está o sentido de tudo isso? E ele argumentando, né, e falando. Mas a questão, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos primeiros capítulos é: o meu reino não é deste mundo, né? O meu reino não é deste mundo. Ele considera que, na realidade, toda a ideia principal parte disso que ele vai falar nesse capítulo. Inclusive, ele considera esse capítulo um dos principais, tanto é que ele está no começo. E um dos primeiros tópicos desse capítulo, que vai ter os comentários dos Espíritos,
é uma questão de perspectiva. Uma questão de perspectiva. E ele fala que é tudo uma questão da forma como a gente interpreta as situações. Se a gente concebe que essa vida é a única vida, a gente nasceu agora e que tudo começou agora, e que tudo vai terminar quando a gente morrer, que depois que a gente morrer deixa de existir tudo, se o outro morrer também deixa de existir, quais são as consequências, quais são as tendências que essa forma de interpretar a vida pode trazer para o nosso interior e para a forma como a gente vai viver a vida. Então, se uma pessoa ela pensa dessa forma, ela pode ter uma tendência, por exemplo, não estou falando que é um determinante, um fator determinante, mas é uma tendência forte, de, por exemplo, se eu vou morrer mesmo, vai deixar de existir. Se o outro vai deixar de existir mesmo, então não tem problema eu passar o outro para trás, matar o outro, etc. Vai deixar de existir mesmo, então não tem problema. É só uma coisa que está encurtando, né? Um inevitável, já vai morrer mesmo. E, por exemplo, assim, se todo mundo busca essa tal de felicidade e etc., né, estar no topo, isso é uma grande competição, então não tem problema passar o outro para trás. Essa é a única vida que eu tenho para ser feliz. Essa é a única chance que eu tenho para ter essa tal de felicidade. E aí não importa se eu passo o outro para trás, se eu destruo o outro, e etc. E as pessoas fazem muito isso. Né? E se a gente pensa, nossa, essa é a única vida, etc. E se todas essas doenças acontecem comigo, eu perco as pessoas amadas, todas as pessoas que eu gosto morreram, ou eu fui traído, todas as coisas ruins acontecem comigo e eu não tenho uma perspectiva de futuro, então essa pessoa pode ser, por exemplo, levar uma tendência de suicídio, porque ela não vê sentido. Parece que toda a vida ela perde o sentido se a gente interpreta ela dessa forma. Mas como eu falei no começo, imaginem o espírito que tem todo esse conhecimento de curar e não cura. E eu falei depois que tudo era uma questão de interpretação, de perspectiva. E aí depois eu dei esse exemplo do materialismo, dos ateus, que parece que tudo deixa de fazer sentido quando a gente interpreta dessa forma. Porém, nesse mesmo capítulo, do meu reino não é deste mundo, ele vai falar que todo o sentido e toda a lógica de pensamento que vai estar contida no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, eles partem do princípio da reencarnação. Então, se a gente tira a reencarnação do jogo, parece que a injustiça reina, parece que deixa de fazer sentido. E quando a gente coloca a reencarnação no jogo, muita coisa passa a ter lógica e sentido com a reencarnação. E aí, a gente vai entendendo assim, quais são, de onde que vem, né, o sofrimento. Será que Deus quer punir os outros? Você cagou ali, já era, agora eu vou te punir mesmo, você sofrer e tal e tal. Será que é assim? Tem uma frase do André Luiz, que eu gosto muito, ele fala assim, né, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ou seja, e como eu falei também, né, se tem uma coisa que não existe, é a injustiça. A partir da reencarnação, na realidade, o que a gente vivencia é o que a gente plantou para nós mesmos, né? Inclusive no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que ele vai falar das aflições do qual a gente vive, tem 2 tópicos de discussão nesse capítulo, que é as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E ele fala que tudo parte do princípio quando a gente percebe na forma como a gente age na vida. E a forma como a gente age na vida vai gerar certas questões, certas consequências. Mas eu vou alargar essa perspectiva para a gente discutir mais um pouco sobre isso. Imaginem só, por exemplo, quando a gente encarna diante de toda essa situação, a gente se torna um ignorante de nós mesmos. A gente passa a ser ignorante de nós mesmos. A gente desconhece a nossa própria natureza espiritual.
E quando a gente encarna em determinada cultura. E as culturas, elas são muito diferentes entre si. E cada cultura vai ter sua, vamos colocar assim, sua doutrina, seu pensamento, a forma de enxergar a vida. Em muitos casos, na grande maioria, essas culturas nada têm a ver com a nossa verdadeira natureza. E elas são culturas que foram sendo formadas e desenvolvidas por pessoas que também estavam na ignorância de si mesmos. Né? E a gente incorpora toda essa programação, vamos colocar assim, e a gente passa a agir em função dessa programação. E essa forma de agir, ela vai trazer consequências. E é nisso que todos os grandes mestres, como Jesus, Buda, Krishna, Lao Tzu, vai bater na tecla, da forma como a gente vivencia a vida. E é muito interessante que todos esses grandes mestres também vão falar de uma mesma questão, que é a questão das paixões e dos desejos, que no fundo é a mesma coisa. Imaginem só que se a gente deseja muito uma coisa, e essa coisa ela demora para acontecer e a gente continua desejando e nunca acontece, a gente passa a sentir muita ansiedade. A gente é projetado no futuro. E é muito engraçado que esses desejos, eles sempre são uma coisa externa a nós. E não importa o que a gente deseje, se a gente reflete, a gente vai perceber o seguinte: quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Quando eu conseguir tal coisa, nossa, aí eu vou estar satisfeito. Só que isso é uma coisa que nem uma bola de neve, que a gente às vezes consegue, e a gente já nem se interessa mais, a gente já quer outras coisas, né? E como é uma coisa externa a nós, o que vai acontecer? Se a gente deseja muito, e a gente consegue, então a gente sente muito apego, porque a gente não pode perder, porque é uma coisa que está fora da gente. E esse apego também traz ciúmes, traz o medo de perder, traz o orgulho, porque se eu tenho uma coisa que é importante, o outro não tem, então eu sou superior ao outro, né? Nesse sentido. E toda essa busca por esses desejos também é uma busca de competição. Então é uma busca de poder, é uma busca de estar acima do outro, né? E se eu desejo muito, e o outro consegue o que eu desejo, então eu sinto muita inveja do outro, porque se o outro tem aquilo que eu desejava, né, e eu não tenho, então se eu desejo muito, e eu sou contrariado em meu desejo, então eu passo a sentir muita frustração, muita raiva. E assim vai. E a gente vai refletindo e vai percebendo que todas essas dores da alma, elas vão partindo do mesmo lugar. E que em muitos casos, esses desejos, eles são criados na gente. Que essa busca é uma busca por nada. Que são necessidades desnecessárias. A gente reflete profundamente. Nesse primeiro capítulo é muito legal, né? Porque o último tópico lá do Meu Reino Não É Deste Mundo é o relato de uma rainha francesa. E ela fala, né? Isso aí que eu estou falando para vocês. Ela fala que ela vivia acima de todos, né? Achava que era superior a todo mundo e desprezava todos aqueles que ela desconsiderava que não tinham sangue nobre. E ela fala, e como isso é cegante, né? E ela achava que ela estava no topo da coisa. E quando ela desencarnou, ela viu e percebeu muitos daqueles que ela desprezava estava muito mais elevado do que ela. E é muito incrível tudo isso. Ela fala assim, quando a gente morrer, ninguém vai estar preocupado se você foi rei, se você foi mendigo, né? Quais são os seus status, seus títulos, se você é doutor, se você, sei lá, né? Todas essas coisas aí. As pessoas vão estar preocupadas com o que você fez lá embaixo. Não é que roupa que você vestiu, que religião que você participou. Não, o que você fez. Ela até fala assim, quantas lágrimas você enxugou, né? Quantas pessoas você consolou nesse sentido. É isso aí que é legal. Aí tem uma história também que é muito, muito disso aí, né? Desse relato da rainha, que é a história que eu adoro contar essa história, né? É a história do Diógenes com Alexandre o Grande. Né? Porque Diógenes, ele era um sábio da Grécia Antiga e ele vivia totalmente desapegado. E ele tinha só uma cumbuca com ele, que ele carregava, né? E aí, um dia ele estava andando e ele viu um cachorro bebendo água na fonte.
E ele ficou chocado, porque o cachorro não tinha cumbuca, o cachorro não tinha cumbuca com ele. E ele achou ele tão idiota por carregar a cumbuca, porque ele jogou a cumbuca fora e passou a viver igual o cachorro, sem nada. E ele achou aquilo incrível. E ele não tinha nada, ele andava peladão, tinha essa também, ele não usava nada e ele andava peladão lá. E aí, o Alexandre o Grande, o Conquistador, estava viajando, e aí, na cidade que ele estava passando, ele ficou sabendo que Diógenes estava lá. E ele falou assim, eu vou lá ver Diógenes. Por que ele foi fazer isso? Eu não sei, mas ele foi lá, queria ver Diógenes, né? E aí conta que Alexandre o Grande chegou diante de Diógenes, ele não sabia muito bem o que ele ia falar para o Diógenes, né? E aí o Diógenes estava lá, deitado, peladão, tomando sol. E ele chega e tampa o sol de Diógenes e fala assim, oi Diógenes, eu sou Alexandre o Grande, pode me pedir qualquer coisa que eu te dou. E aí o Diógenes olhou para Alexandre e falou assim, não, de você eu não preciso de nada, a única coisa que eu quero é que você chegue um pouquinho para o lado dele para eu continuar tomando meu sol. E aí desprezou totalmente Alexandre. E aí conta a história, né, que Alexandre o Grande, ele se sentiu como se ele fosse um mendigo diante de Diógenes. Porque Diógenes, ele não tinha nada. E Alexandre, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. E aí a historinha continua, né, é uma historinha, e ele fala que Diógenes e Alexandre morreram no mesmo dia. E aí conta, né, que quando eles chegaram lá no além, estava todo mundo peladão, porque não podia levar a roupa para o além. Só que Diógenes, ele continuou sendo Diógenes. Permanecendo Diógenes. E Alexandre o Grande, né, ele perdeu tudo. E aí, Alexandre o Grande, ele viu que ele estava com Diógenes e falou assim, eis de novo, né, o maior dos encontros, o encontro dos maior dos imperadores e o maior dos mendigos. Aí o Diógenes riu, né, fala assim, é verdade, né, Alexandre. Só que você está confundindo quem que é o imperador e quem que é o mendigo. Me diga, Alexandre, o que você ganhou, o que você trouxe para cá depois de conquistar tudo isso? Né? Ou seja, na realidade, Alexandre Grande era o mendigo, porque ele tinha todas aquelas coisas, mas todas aquelas coisas eram impermanentes, eram perecíveis. Nada fazia parte do imperecível, do eterno, que está dentro de nós. E Alexandre, o Diógenes, ele não perdeu nada, a morte não tirou nada de Diógenes. Diógenes continua sendo Diógenes, ele transcendeu a morte. Nada podia ser retirado dele, do qual ele já não estava transcendido, vamos colocar assim. E tem muitas historinhas, né? E aí, tudo vai partindo disso que eu estou falando para vocês, porque esses desejos criados em nós, eles vão criar todos esses dilemas internos, todas essas, vamos colocar assim, neuroses, essas coisas, essas melancolias internas, essas elucubrações internas do qual a gente vive, né? E toda essa busca que a gente vai ser falado assim, busca tal coisa, busca outra coisa, né? E aí, como eu falei, né, que o André Luiz fala, que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E a partir desse ponto, da nossa ação na vida, do qual eu estou falando para vocês aqui, a gente vai construindo, né, o nosso céu ou o nosso inferno, a partir de nós mesmos, né? Eu brinco com a minha mãe e falo assim, mãe, eu sigo a filosofia do pau torar. A filosofia do pau torar, como assim, né? Eu falo assim, pensa, às vezes tem uma pessoa, você olha pra ela e fala assim, se você fizer isso, vai dar merda, tem certeza que vai dar merda. Aí a pessoa não te escuta e faz mesmo assim. Deixa eu fazer. Aí fala assim, quando o pau torar, ela vai aprender. Pronto, tudo se resolve quando o pau tora, porque aí a gente sente na gente mesmo o que a gente fez. Porque às vezes não é o outro que vai, vamos colocar assim, nos ensinar. Porque as palavras no fundo são apenas palavras. Mas as consequências do qual a gente faz, do qual a gente pratica, elas são inevitáveis a gente sentir na nossa pele, né? Então, as consequências do que a gente pratica são os nossos grandes mestres da vida, que é a própria vida nos ensinando a partir do que a gente faz na vida. Isso que é o mais incrível, né? Então, tudo está centrado em nós mesmos. Isso foi uma das grandes birras que a igreja teve com o Espiritismo. Porque a igreja, ela considerava a instituição igreja como a salvação.
então quem não estava na igreja não estava salvo. E o Espiritismo veio e falou o contrário, não tem essa, é você que é responsável pela sua salvação, através da sua ação na vida, não é porque você faz parte de tal religião ou de tal religião ou tal, é a tua ação na vida. Tanto é que esse é o porquê daquela frase, fora da caridade não há salvação. Porque antigamente, às vezes até hoje, a igreja falava, né, que fora da igreja não há salvação. E aí o Espiritismo fala assim, nem a gente, espírita, pretende ter a posse da verdade. E por isso que a gente não fala que fora do Espiritismo não há salvação, porque não é verdade. E essa frase, ela encaixaria para qualquer coisa. Poderia ser fora do budismo não há salvação, fora de taoísmo não há salvação, qualquer coisa. E ao invés dele colocar a salvação em um caminho externo, em uma roupa que a gente veste para falar o que a gente é, ele coloca na sua ação na vida, na forma como a gente vive a vida, que transcende tudo isso, que não importa de qual roupa que a gente vista para falar o que a gente é. Mas esse princípio ele encaixa para todo mundo. E é muito legal porque a gente também considera o senso comum, né? Caridade como doação de bens materiais, seja de comida, de roupa, etc. Mas no próprio Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade, né, ensinada por Jesus, aí ele fala assim, 3 coisas: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão com as ofensas. Ele fala isso. Ou seja, são coisas que estão internamente em nós. Até falei no curso de meditação, né, que a caridade, no fundo, é uma coisa para com a gente mesmo, da gente para com a gente mesmo. Porque todas as barreiras que impedem a gente de ser benevolente com o próximo, de perdoar o próximo, de ser indulgente para o próximo, estão na gente, não está no outro. Tanto é que tem uma história que eu gosto muito, que é a história do Yogananda, né, grande mestre do yoga e tal, que em determinada época, por uma série de coisas, ele foge do mestre dele. E aí depois acontecem muitas coisas e ele volta pro mestre dele. Ele pensa que o mestre dele vai ficar puto da vida com ele, ficar muito bravo porque ele fugiu do mestre. E aí quando ele volta pro mestre, ele percebe que o mestre tá normal, tá tranquilo, não ficou bravo com ele. E ele não entende aquilo. Aí ele fala assim, mestre, você não tá bravo comigo, né? Eu fugi do senhor. Aí o mestre dele vira para ele assim, meu filho, a raiva, a cólera surge de desejos não satisfeitos, desejos frustrados, né? Jamais, né, ele coloca assim, eu não tenho nenhum desejo para com vocês, então não tem desejo que possa ser contrariado. Somente a sua felicidade pode me fazer feliz. Ou seja, estava verdadeira relação de amor, né? Porque quando a gente cria esses desejos, a gente é como a gente passear num jardim. Imagina que a gente passeando num jardim e a gente vê uma planta, uma rosa muito bonita. A gente fala, nossa, que muito bonito. E se a gente pega essa rosa e fala assim, corta ela e fala assim, é minha, você mata a planta, ela vai morrer. Agora, se você deixa ela livre, ela ser o que ela é, nesse sentido, você não tem esse desejo de possuir. E no fundo esse desejo de possuir é muito egoísta, porque a gente tem esse desejo de possuir para a nossa própria felicidade, e não para a felicidade do outro. Nesse sentido, a gente acaba destruindo o outro nessa lógica de pensamento. Caso contrário, em relação contrária, igual esse exemplo do mestre que eu dei, é uma relação de libertação, uma relação de verdadeiro amor nesse sentido. E é muito legal, continuando também falando dessa questão das dores do qual a gente vive, porque esse capítulo, Bem-aventurado os aflitos, ele vai trazer uma forma diferente da gente enxergar todos esses dilemas da vida, essas dores, essas dificuldades, esses desafios, de uma forma muito incrível, né? Eu costumo falar assim, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, tudo passa, né? Não importa o quão agudo, o quão grave seja o sofrimento que a gente vive, tudo passa. Inevitável. As coisas boas e as coisas ruins que a gente considera vai passar. Segunda coisa que eu sempre repito assim, né? Por trás de todo grande sábio também existe uma grande cicatriz. Ou seja, essas cicatrizes da vida, elas servem como um instrumento de aperfeiçoamento interno, de purificação da nossa forma como a gente lida com a vida. Porque
como eu falei, né? A gente vai sentir o que a gente plantou. E sentindo na pele, às vezes, depois quando uma coisa passa, a gente olha para uma outra pessoa que também está passando por isso, a gente vai sentir muita compaixão pela outra, uma compaixão sincera, porque a gente vai falar, olha, eu realmente sei o que a outra pessoa está passando, né? Porque eu senti na minha própria pele o que é isso. Tem uma história que eu também gosto muito, que é do Khalil Gibran, né? E ele conta essa história no livro dele, ele fala assim, certa vez eu e meu amigo estávamos andando, né, a gente foi num templo. E ele chegou nesse templo, meu amigo virou e falou assim, está vendo aquele homem cego? Ele é o homem mais sábio que tem aqui. Aí ele falou assim, então eu fui lá conversar com o homem cego, cheguei diante dele e perguntei, há quanto tempo você é cego? Ele falou assim, desde que eu nasci, né? E ele perguntou assim, por quais caminhos de sabedoria você percorreu? Ele falou assim, eu sou um astrônomo. Aí ele falou assim, nesse momento ele colocou a mão no peito dele e falou assim, eu vejo todos esses sóis, todas essas luas, todas essas estrelas, né? Ou seja, o que o homem cego estava vendo que a gente não consegue ver, né? O que aparentemente essa cegueira fez ele ver? A ausência da visão fez ele enxergar. Então esses também são os dilemas das nossas dores. Elas vão nos concedendo certos presentes internos, vamos colocar assim, né? Certa vez, o discípulo chegou para o mestre e falou assim, e começou a se lamentar muito. Mestre e tal, tô muito triste, muito amargurado e tal. Se lamentou para o mestre, né? E aí o mestre virou, depois dele se lamentar, o mestre virou para ele assim, que bom, meu filho, né, que você está triste. O que seria da felicidade se não fosse a tristeza, né? O que seria da música se não fosse o silêncio? O que seria de todas essas a amizade se não fosse a solidão? Então, essa dança da vida entre os opostos, elas vão fazendo a gente enxergar de uma forma muito incrível a vida. Serve um instrumento de aperfeiçoamento interno. Então, é muito de como que a gente vai interpretar tudo isso. Porque, como eu falei no começo, o que aquele espírito viu de importante daquela pessoa passar por aquela situação que a gente, na nossa cegueira, na nossa ignorância, a gente não percebe. Porque, no fundo, eles, é claro, é óbvio na realidade isso, né? Os espíritos superiores, eles não querem fazer a gente sofrer nesse sentido. Eles querem a gente se elevar, a gente encontrar essa felicidade imperecível, não essas felicidades perecíveis. Mas às vezes o remédio ele é meio amargo, né? E às vezes faz parte do processo. E aí, o que mais que a gente pode conversar para a gente entender o que é a cura, de fato, né? Porque eu falando de tudo isso aí, de forma como a gente vive a vida, né? Falando da questão da cura. Às vezes a gente está com uma certa doença e a gente vai no médico. E aí o médico passa um remédio pra gente. E vamos supor que a gente adquiriu essa doença por má alimentação. Por má alimentação. E a gente vai no médico, ele passa o remédio, a gente continua se alimentando ruim, a gente toma o remédio. Ah, melhorou, depois de um tempo volta de novo. A gente vai no médico de novo, ele passa o remédio, a gente toma, sara, depois volta de novo. E perceber que o remédio não é cura. O remédio nunca traz a cura nesse sentido. A verdadeira cura, ela acontece com a transformação, com a nossa mudança interna. E essa mudança interna, ela engloba todos os aspectos que a gente vive a vida. Então, essa é uma máxima da medicina oriental que fala assim, não existe cura sem mudança. Porque como eu estou falando para vocês, todos esses dilemas, né, eles partem do princípio da forma como a gente vive a nossa vida. E tudo parte disso, né, de como que a gente vive a nossa vida e do que a gente vai construindo para nós mesmos. Então, se a gente busca uma certa libertação nesse sentido,
a gente tem que buscar essa transformação interna, né? E aí, vou contar 2 histórias para vocês, para a gente ir finalizando, que vai fechar assim, a cereja do bolo de hoje, né? Para vocês levarem para casa e refletir sobre essas 2 histórias que eu vou contar. Uma das histórias eu inclusive já contei anteriormente, né? Que estava o mestre e o discípulo meditando e na frente existia uma grande montanha. E dessa montanha saía um riacho que descia e ia para os vales. E aí, diante dessa cena, o mestre vira para o discípulo e fala assim: meu discípulo, a arte da supervida é como esse riacho que desce a montanha. Aí o discípulo não entendeu muito bem. Como assim, mestre? Fala assim: meu caro discípulo, quando a gente nasce, a gente não sabe quem a gente se torna um ignorante. E todas as pessoas, todo o meio vai falar assim: olha, no alto da montanha está a realização, está tal, entre aspas, de felicidade que todos buscam. E a gente acredita. Então a gente passa a buscar o alto da montanha, ser o conquistador, estar no topo. Só que percebe que o alto da montanha é um lugar pequeno, não é um lugar para todo mundo. E se todo mundo buscar, então vai ter muita competição, muita disputa. E aqueles que conseguirem chegar no alto da montanha, eles vão ter uma grande surpresa. Eles vão descobrir que no alto da montanha a vida não cresce, que não existe vida no alto da montanha. E diante de toda essa visão que o alto da montanha vai lhe ensinar, ele vai olhar para o riacho. E ele vai olhar para o riacho e vai ver que lá embaixo, mais baixo que todos, onde o riacho corre, todas as plantas crescem ao redor do riacho. Todos os animais vão até o riacho para se nutrirem. E todas as vidas estão ao redor do riacho. Então ele percebe que ele tem que fazer como um riacho e fluir nos níveis mais baixos. E ele vai perceber que ele vai contornar todos esses conflitos da vida e ele vai entender como realmente se deve viver essa super vida. O mestre fala para o discípulo. Essa é uma das histórias. A outra história, essa história é muito legal, é do Eurípides Barçanufo. Inclusive essa história não é a história contada por ele, porque ele nunca contou essa história. Essa história é contada por um dos livros psicografados do Chico Xavier, que tem essa história. E aí conta que uma certa noite, Eurípides Barçanufo estava lá sentado na sua cadeira, estudando e tal. E aí ele se percebe fora do corpo, em um desdobramento. E aí, estando fora do corpo, como se mãos invisíveis o guiassem, pegou ele e estava levando ele para um certo lugar. Um lugar estava levando, conduzindo. E quando ele chega nesse lugar, ele percebe que num certo lugar, desse lugar, né, tinha uma pessoa meditando em doce luz. Muito bonito o lugar e tal. E aí ele vai andando e ele percebe que ele está na presença de Jesus Cristo. E ele fica muito emocionado com aquilo. E ele começa a lembrar de todas as histórias, de todas as coisas. E muito emocionado, ele vai chegando perto e ele começa a chorar. E aí, nesse momento, Jesus olha para ele e começa a chorar também. E ele não sabe o que falar. Ele não sabe o que fazer diante daquela situação. Diante de Jesus chorando diante dele. Os dois chorando. E aí, sem saber o que falar, depois de um tempo ele vira para Jesus e pergunta: por que choras? E aí Jesus não responde para ele. E ele, na tentativa de fazer com que Jesus pare de chorar, ele pergunta novamente, né? Senhor, choras pelos incrédulos do mundo? E aí, quando ele fez essa pergunta, Jesus correspondeu ele, virou para ele e falou assim: não, meu filho, eu não choro pelos incrédulos do mundo, a qual todos nós devemos amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E aí, conta, né, que Eurípides ficou assim extasiado, chocado diante daquela resposta,
E aí, novamente, essas mãos invisíveis o conduziram de volta para o corpo. E aí, a partir desse dia, todos os dias ele começou o seu trabalho de fato, né, de servir, que ele fez. Ele desencarnou muito cedo, né? Ele não tinha nem 40 anos. Acho que foi com 38 ou 37 anos que ele desencarnou. Mas Eurípides Barçanufo foi uma pessoa muito importante. E por que eles colocam Jesus como um médico? Né? Inclusive, essa história do Yogananda, o mestre do Yogananda, uma vez o Yogananda ele vai num irmão espiritual do mestre dele, e aí esse outro mestre fala assim, todos aqueles corpos curados pelo meu mestre, porque o mestre deles também fazia essas curas milagrosas, né? Cura igual José Arigó. Tiveram que alimentar as chamas da cremação mais tarde. Todos os corpos curados, todas essas curas. Mas os discípulos crísticos formados por ele, foram seus verdadeiros milagres imperecíveis. Ele fala. E é por isso que uma das coisas mais importantes de todo o caminhante espiritual e por espiritismo também é a questão da nossa educação no sentido assim, como que a gente vai enxergar diferente a vida que a gente vive, e enxergando diferente, através de uma perspectiva diferente, como que a gente pode agir diferente, viver a vida diferente, no sentido mais leve, mais harmonioso, equilibrado, e que a gente comece a plantar coisas diferentes, para a gente degustar coisas diferentes na nossa vida. E isso está ao alcance de todo mundo. É só lembrar de Diógenes, que não tinha nada, e Alexandre o Grande, que tinha tudo e não tinha nada. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês, todas essas reflexões. Queria agradecer muito a presença de todos vocês, é sempre muito importante para mim estar aqui no Aprendiz, domingo de manhã com vocês, trazendo todas essas reflexões para a gente refletir, e para que a cada dia a gente possa nos aperfeiçoarmos e nos iniciarmos na nossa vida interna, né, de nós mesmos. Então é isso, meus amigos, que eu queria deixar para vocês.